africanos, não, os africanos, eles eram trazidos para o Brasil e eles eram explorados, né? Eles trabalhavam como escravos, não tinham direito a nada. Mal tinha direito à comida, ou seja, a comida dele era igual a comida de porcos, resto de alimentos que sobravam deles, dos ricos lá. Então, eles só comiam o resto da comida dos ricos e quando sobravam. Isso ocorreu principalmente porque o comércio de escravo africano ele era muito lucrativo para os comerciantes portugueses, ou seja, os senhores lá que vendiam os escravos, eles vendiam os escravos bem baratinho. E era mais lucro ele trazer os escravos para o Brasil para trabalhar para eles do que trocar suas mercadorias com os índios. Então eles preferiram pagar baixo custo para trazer os africanos para o Brasil para trabalhar para eles como escravos. Além do trabalho nos engenhos, os africanos eles realizavam diversas tarefas no campo e na cidade. E também trabalhavam nas casas grandes, né? Como empregadas, até como a amamentação de crianças dos ricos, né? Dos donos das fazendas, dos fazendeiros. Às vezes as mães não tinham condições de amamentar seus filhos, eles pegavam as escravas, né? Africanas e chamavam de doula, né? Elas amamentavam o filho delas. Então, o motivo que os portugueses tinham em escravizar os africanos, ele tinham vários fatores para eles escravizar esses africanos, certo? Primeiramente, o tráfico de escravos, ele rendia altos lucros, tanto para a coroa portuguesa quanto para os traficantes, ou seja, os traficantes das pessoas que pegavam os negros, né, os africanos, prendiam para poder vender para a coroa portuguesa, certo? Outro fator que impulsionou essa prática foi a dificuldade de adaptação dos índios ao trabalho nos canaviais. Então, os índios eles não eram adaptados a trabalhar na cana-de-açúcar. Eles tinham outras práticas que trabalhar com mandioca, com farinha, essas coisas. Mas com a cana-de-açúcar eles não tinham muita facilidade. Então, eles tinham dificuldade para trabalhar com a cana-de-açúcar. Essa forma de trabalho imposta pelos portugueses destoava profundamente do modo de vida dos índios. Então, o modo de vida dos portugueses fazia com que os índios trabalhassem na cana-de-açúcar, saía totalmente do foco do que os índios viviam. Então, eles não tinham esse costume de plantar cana-de-açúcar, de colher. Então, saía totalmente do foco dos índios. Então, eles não queriam, certo? Eles consideravam a agricultura uma atividade essencialmente feminina. E, além disso, não tinha a preocupação de acumular riqueza. Então, o quê? Eles pegavam tanto os índios, homens, como as mulheres, e colocavam para trabalhar como escravos na produção da cana-de-açúcar. Então, por isso que os índios começaram a não querer mais trabalhar para eles, certo? Mesmo que seja em troca de mercadoria, mas eles não estavam querendo trabalhar na produção da cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles falavam que o cultivo dos índios, só era feito por mulheres. Os índios homens não faziam isso. O trabalho dos índios homens era caça, pesca, essas coisas. Mas a agricultura, a plantação de alimentos era atividade praticada pelas mulheres indígenas, o que lhe permitia trabalhar apenas para garantir sua subsistência. Então, os índios eles começaram a trabalhar como escravos na produção da cana-de-açúcar apenas para